Olá, voltando com mais uma Psicologia em Cena e hoje eu quero falar sobre o filme do Frederico Fellini, que é o filme Julieta dos Espíritos, um filme bem antigo. Se você ainda não assistiu, corre lá, assiste o filme e depois volta aqui para essa análise. O filme conta a história de uma mulher, a Julieta, casada com um homem muito bem sucedido e que ela vê aí a sua vida desmoronando após a descoberta de um relacionamento extraconjugal ali por parte do marido. Julieta, ela entra num choque tão grande que ela passa a entrar em contato com o mundo dos espíritos. Então, o filme ele vai brincando com as cenas. A gente não sabe se ela está na realidade ou se ela está no delírio. A análise desse filme, ela será trabalhada à luz da psicologia analítica e para isso eu utilizei então esse livro aqui, Jung e o Cinema, onde ele traz uma discussão já no primeiro capítulo. Foi a Andrea de Lima que faz essa discussão do filme, baseado no conceito junguiano de energia psíquica. E é sobre isso, então, que eu vou estar dando uma introduçãozinha para vocês também estar acompanhando como que se desenvolveu, então, essa análise. A energia psíquica, ela é aquilo que nos movimenta, que movimenta as nossas emoções, os nossos interesses humanos. Nosso corpo é energia, nós somos energia. E esta é uma forma arquetípica, é uma forma tipicamente humana. Esse conceito energético, ele é análogo ao conceito de libido, né, um conceito já discutido em outras teorias, que seria, em termos filogenéticos, as necessidades físicas, como a nossa fome, sede, sono, sexualidade e os estados emocionais, os afetos. A nossa psique, ela se expressa por analogia. O termo energia, ele seria então como se fosse uma metáfora para a gente compreender a dinâmica da nossa psique. No livro Energia Psíquica do Jung, ele pega o modelo termodinâmico para explicar então o funcionamento da energia psíquica. Mas acaba ficando muito complicado de entender, não é um exemplo assim tão prático na nossa vida. E eu achei esse livro aqui bem bacana porque ele acaba facilitando então a compreensão desse conceito para a gente. Principalmente porque ele traz esse conceito analisando filmes, né? Então, vários conceitos junguianos vão sendo trabalhados a partir de filmes nesse livro. Resumidamente, a consciência do ego e o inconsciente, eles são dois opostos, onde a carga de energia, ora ela está em um, ora ela está em outro. E isso determina, então, o nosso fluxo de energia psíquica, né? Esse é o nosso processo energético. A metáfora da energia psíquica, ela funciona em 4 âmbitos. O primeiro é a intensidade, que seria, então, a intensidade de evento ou processos psíquicos, que a gente pode perceber quanta energia psíquica está sendo investida em um complexo, por exemplo. O segundo é o direcionamento, para onde se volta, então, o interesse dessa pessoa. Essa energia, ela consegue fluir por esse caminho ou ela fica bloqueada. O terceiro é o deslocamento, que seria, então, a mudança de direção. Normalmente, a energia, ela encontra um canal oposto e, finalmente, nos permite, então, pensar o conflito psicológico que esse paciente está vivenciando. Vamos entender como que isso acontece no filme? Quando o casamento de Julieta ele começa a desmoronar, não ocorre aí um aumento de valor, por exemplo, em outra área da vida, área pessoal ou profissional. O que vemos é uma intensificação nas atividades do inconsciente. Toda essa diminuição da energia em uma determinada área, como por exemplo a consciência, requer um aumento correspondente em outra área, que neste caso seria o inconsciente, ou vice-versa. Para que a psique ela possa se transformar, né, transformar para uma melhor adaptação no processo de vida, ela não pode se fechar, ela não pode estar bloqueada. E isso acontece quando ficamos unilateralizados, em um único polo. Né, a troca de energia com o meio externo e com o inconsciente, eles são necessários, então, para a nossa manutenção de vida. A paralisação de uma energia, ela é correspondente, ela equivale a uma doença. No filme, isso aparece com o afastamento de Julieta da cidade, sem contatos com os vizinhos. Julieta vivia somente a vida de dona de casa. Uma parte da psique de Julieta, ela ficou petrificada.
fixada numa velha persona, numa velha imagem, né, que ela tinha de si. A crise de Julieta, seja ela histérica ou um surto psicótico, acontece para que a energia ela possa encontrar uma nova orientação e o equilíbrio psicodinâmico ele possa então ser resgatado. Julieta estava desanimada, ela estava sem alma, sozinha em sua casa e também em seu casamento. A traição do marido, o esquecimento da data do aniversário do casamento fez com que o ego ele sofresse, mas ela não conseguia transformar essa vivência em conhecimento consciente. Ela preferia então não enxergar, tapar o sol com a peneira. Quantas Julietas a gente não vê por aí? A energia ela não poderia mais seguir em direção ao mundo externo. O ego ele estava muito fragilizado, fragilizado demais para isso. Então agora a energia ela faz o quê? Ela estava ativa em seu inconsciente, inundando então o inconsciente com muitas imagens. Vamos para o conceito então de causalidade e de finalidade discutido por Jung, para a gente entender então quais foram as causas, e qual a finalidade do sintoma então de Julieta. Primeiro, nos deparamos com a causa do sofrimento, ou melhor, com o gatilho que desencadeou esse processo. Então a Julieta ela estava ecoando no casamento. Lembra então o mito de Eco e Narciso, que eu também já falei no meu canal. Então a traição ela faz com que ela entre em contato com a sua situação de dependência e também a sua sexualidade reprimida. E após a perturbação então da consciência, ela começa a levantar inúmeras memórias da infância, a forte relação que ela tinha com o avô, a peça escolar em que ela representa uma santa e que é queimada viva, a bela e a sensual bailarina do circo que é namorada do avô, e o sofrimento da mãe quando o avô foge então com essa moça. A Julieta, ela é uma mulher solitária, insatisfeita, vivendo em função da manutenção da casa e do casamento. Lá naquele tempo, naquela época, isso era bem comum. Não tinha um vínculo muito afetivo, era uma relação totalmente de aparência com o marido malandro. Quando em seu mundo interno surgem então as alucinações e os delírios, entendemos isso como uma tentativa do inconsciente de estabelecer um equilíbrio. É como se houvesse uma intensidade, uma intencionalidade nesse processo. E essa energia quisesse então tirar a pessoa da passividade e fazer com que ela entre em contato com os aspectos não vividos da personalidade, como a raiva, a dor e também a sensualidade e o prazer. A reativação das imagens do passado nos sonhos e também nos delírios e no mito do paciente, ele não se constitui necessariamente uma fixação infantil, como muitas vezes nos parece, mas sim uma energia psíquica que, em função do conflito do presente, ela retrocede para o inconsciente e coloca o indivíduo em contato com uma dimensão profunda da sua existência em que ele esteve então afastado, separado durante muito tempo. Quando focamos em uma causa, nós usamos então o método redutivo causal, tentamos então encontrar na história do paciente o porquê da sua condição atual. E a partir do momento que compreendemos a causa, precisamos então voltar para o segundo momento, que é a finalidade do sintoma. E Jung chama esse segundo tempo, então, de método sintético construtivo. O método sintético construtivo, ele consiste no para que aquela situação se estabeleceu na vida do paciente, procurando então indicação de um desenvolvimento futuro. Qual o propósito? Qual a meta? No início, quando a Julieta ela aceita participar da sessão espírita, 2 espíritos vão lhe enviar a mensagem. Esses espíritos, então, a gente compreende como sendo complexos, autônomos, inconscientes, que aparecem em forma de projeção, porque normalmente eles não fazem associação com o eu que a paciente conhece. O primeiro espírito que aparece, ele é um complexo primordial, que precisa então ser enfrentado e conscientizado, que é a sua sombra, com o nome de Íris, que na mitologia, Íris é a mensageira, aquela que traz as mensagens dos deuses aos homens. A porta-voz da mensagem, amor para todos, que ela pronuncia no filme. Essa figura, ela assume várias formas de expressão no decorrer da trama.
apontando então aspectos da personalidade que foram reprimidos em benefício de uma adaptação ao mundo. E quais eram esses aspectos reprimidos? Relacionamentos abertos e sexo livre. Aqui percebemos que a sombra, ela representa um inconsciente pessoal e ela sempre trará um conflito de ordem moral e bem complicado. Todo esse conteúdo, ele também está conectado com o arquétipo do inconsciente coletivo, porque Íris é mensageira de Afrodite, a deusa do amor, da sedução. O outro espírito é Olav, que ele é grosseiro e é inconveniente e distrata as visitas de Julieta. Ele está expressando o que ela própria estava sentindo. Olav desvalida Julieta e as duras mensagens que ele faz com que ela perca a consciência. Ele aparece como se fosse uma imagem da alma dela, que retrata a atitude interior de Julieta em relação aos processos psíquicos. As figuras masculinas nos sonhos e nos delírios da mulher, elas podem apontar para esse eu inconsciente que normalmente ele é julgador de opiniões fortes. Jung ele dizia que em pessoas de atitude externa benevolente, não agressivas, a imagem da alma normalmente tem o caráter malévolo, o que também pode resultar em projeções no parceiro ou na parceira. No caso de Julieta, o seu lado malévolo ele é representado no marido. A traição ela foi necessária para que ela pudesse separar então a imagem que ela tinha do marido real da imagem projetada. Com a entrada do Olav, o representante da alma dela, acontece então um deslocamento da energia. Ela recolhe as projeções e passa a se afastar cada vez mais então da vida egóica, mergulha no inconsciente. É esse movimento regressivo que possibilita o equilíbrio energético da psique, ainda que signifique uma tragédia do ponto de vista da consciência. Nesse enfrentamento, ela poderia então sucumbir, não voltar mais. Mas quando ela se depara com a imagem assustadora da sua mãe e confronta essa mãe negativa, a partir desse momento se abre uma porta interna que dá acesso a um outro espaço psíquico até então não experienciado, e essa é uma das cenas mais marcantes do filme. Quando ela se desprende desse complexo materno negativo, ela desata as amarras e traz à vida a sua criança interior. É uma nova forma que aponta também a uma abertura para o mundo externo. É um renascimento simbólico que marca o surgimento de uma nova atitude, novas condutas, novas visões de mundo e também a esperança. O filme ele é antigo, mas ele é lindo. O mundo está cheio de Julietas e o filme ele nos ajuda então a refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos investimentos psíquicos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e um beijo grande no seu coração.